Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje, o estudo da noite de hoje será com o Rogério, o trabalhador da casa, vai falar sobre o Cristo Consolador. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 95, o amigo oculto. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 16, que diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel sobre essa passagem. Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permanecia sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros, que se haviam emaranhado num cipoal de contradições ingratas, experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, sentiam-se fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús, todos os dias. Atingem o Evangelho, espanta-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido e caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara enquanto não os contempla, seguros e livres na hospedaria da confiança. Acho que tem tudo a ver com o que o Rogério vai falar sobre o Cristo Consolador, A proposta consoladora e de essência que Jesus traz para a gente em suas mensagens, E é interessante o tema amigo oculto, É justamente a gente tentar ouvir os nossos amigos diante das nossas decisões da vida, das nossas oportunidades, Normalmente, sempre em momentos de desafios, de tribulações, nós não escutamos, muitas das vezes, o que os amigos querem nos dizer, ou querem nos mostrar, E aqui Emmanuel está elucidando bem a passagem, justamente aquelas pessoas anônimas, aqueles desconhecidos, que muitas das vezes traduz para a gente uma mensagem, alguma ação, alguma forma de lidar diante dessa mensagem consoladora. Então, o que Emmanuel está nos alertando é justamente de que aproveitemos as oportunidades que nos são dadas, a todo instante, e vamos escutar, vamos parar para ouvir, ou parar para meditar nessa mensagem. Por que essa mensagem está aparecendo tanto para mim? Então, onde que é o caminho que eu quero chegar?
né? Porque todos nós temos dúvidas, de fato, né? Nós estamos justamente num planeta em que estamos aqui com um papel de transformação. E ainda mais passando por um momento tão precioso de que implica mudança em todo mundo. Todo o papel que nós estamos vivenciando nesses 2, 3 anos é justamente um momento de que eu preciso refletir por um papel de mudança. Não dá para continuar do jeito que está, né? Então não dá para a gente postergar para dizer que amanhã eu faço, amanhã eu vou deixar fazer. E quanto mais a gente deixa para amanhã, mais acumulado fica. E aí fica pior. Fica uma condição insustentável em que a gente não vai ter condições de cumprir com as nossas obrigações, com as nossas com nossos objetivos que foram lá construídos no nosso planejamento encarnatório. Então, vamos seguir Emmanuel. Quando eu li o Amigo Oculto aqui, eu já pensei no Amigo Oculto do Natal, né? A gente sempre faz o preparo para o Amigo Oculto, para uma pessoa, a gente quer dar o melhor para aquela pessoa, né? Independente de que, não sei o que ele vai dar para mim, né? Normalmente tem isso também, né? Eu dou uma coisa legal e eu não recebo uma coisa legal. Mas o legal é que você está dando o seu melhor para o outro. Essa é a proposta. Mas o que eu mando dizer é que escuta ele, ou então observa, porque é ele que justamente vai te dando instrumentos ali para você continuar com essa proposta de consolo, né? E lógico, seguir Jesus, que é o caminho. Rogério fala muito disso no nosso estudo da noite de hoje. Então vamos levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos iluminam, que nos orientam, que nos dá subsídios necessários para que a gente possa sair dessa casa espírita querida, levar instrumentos para o papel da nossa transformação íntima e ao mesmo tempo que a gente possa virar um agente multiplicador dessa mensagem, da boa nova, orientando os nossos amigos, os familiares, mas também cumprindo com o papel da nossa transformação íntima, retirando as mazelas do homem velho na construção do homem novo. Aproveitamos que estamos aqui em sintonias de pensamento e que a gente possa pedir iluminação, vibrações a todos os trabalhadores, colaboradores que auxiliam nessa instituição aos 72 anos, cumprindo com seu papel de dar prosseguimento à divulgação dessa mensagem consoladora para a comunidade do Eucaliptal e a outras pessoas que passam por essa cidade, nossa querida Volta Redonda. Ampare também aquelas pessoas que nesse exato momento, seja por intermédio das redes sociais, necessitam também de um pouco da mensagem consoladora, das respostas, das dúvidas que apareçam, que o tema que vai ser trabalhado, vai ser totalmente divulgado hoje através do nosso irmão Rogério e seus mentores espirituais, possa confortar os corações daqueles que mais precisam e consolá-los à medida de que possa continuar com as suas tarefas, com o seu objetivo proposto em seu planejamento encarnatório. Que o Senhor possa nos abençoar e nos proteger, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos passar a palavra então para o nosso irmão Rogério, que ele vai falar sobre o Cristo Consolador. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que o nosso bom anjo guardião possa ser conosco, nos inspirar, nos manter equilibrados para que a gente possa conseguir falar com clareza daquilo que a gente buscou estudar um pouquinho. Tema o Cristo Consolador está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5.
Quando a gente vem à casa espírita, a gente vem em busca de conforto, de consolo, em busca de esclarecimento. E a doutrina espírita, ela esclarece para a gente sobre, no livro dos Espíritos, né? Sobre Deus, sobre espírito, sobre matéria, sobre princípio inteligente. E a gente vai entendendo sobre a nossa natureza, por que estamos aqui, por que passamos por determinadas experiências, e a todo o encadeamento do estudo, toda uma revelação da vida, da extensão da vida nos dois planos, no plano físico, no plano espiritual, e de como a gente precisa caminhar para chegar à nossa meta, que é a perfeição. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, e no capítulo 5, na passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 a 30, no Evangelho de Mateus, está escrito assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Tem um palestrante famoso, mineiro, lá de Uberaba. Ele faz um estudo na casa espírita dele e também pelas redes sociais. Foi colocado nas redes sociais. Estudo minucioso do Evangelho. E nas redes sociais ele é conhecido, o tema é conhecido como Mildinho, porque ele faz um estudo bem detalhado do Evangelho. E aí eu me inspirei no jeito dele fazer esse estudo para a gente estudar sobre o Cristo Consolador. E aí eu fui pesquisar sobre o que é o Cristo e o que é o Consolador. Porque na doutrina espírita tem toda uma informação para a gente do que nós somos, do que é Deus, do que nós somos, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos. E a rota para que a gente atinja essa meta é os ensinamentos de Jesus. E tem uma pergunta no livro dos Espíritos que Kardec faz aos Espíritos, perguntando qual é o guia e modelo da humanidade. E a resposta é que é Jesus. Mas Jesus é o Cristo? E o que é o Cristo? Jesus Cristo é o sobrenome dele? É um apelido? O que é? É um título? Antigamente, hoje nós, quando nascemos, somos registrados, nós temos o nome e temos os sobrenomes. Antigamente, as pessoas eram conhecidas pela ascendência. Então, Jesus, filho de José, o carpinteiro. Jesus, na genealogia, era da descendência de Davi. Na Bíblia, no Novo Testamento, tem lá a genealogia de Jesus, 14 gerações
até chegar a Ele. Mas e Cristo? Aí eu fui pesquisar no dicionário e diz assim, do latim Christer, derivado do grego Christos, que significa ungido, que se origina do hebraico Meshiá, traduzido Messias. Em Israel, a unção com óleo servia como um sinal para expressar o recebimento de um encargo da parte de Deus. No Antigo Testamento, os profetas faziam assim por orientação divina. E Consolador ou Paracletos é aquele que invoca a causa do outro, que ajuda o outro, defendendo-o ou confortando-o, alivia, ameniza, conforta a aflição ou a contrariedade de alguém. Bom, então Cristo é o Messias, é o ungido. Mas de onde surgiu isso? Aí, se a gente vai lá nas Escrituras, a gente vai ver. Eu queria fazer um parênteses aqui para a gente entender por que a gente vai nas Escrituras, por que a gente segue isso aqui. Na doutrina espírita, num livro mediúnico, psicografado por Chico, nós temos os Exilados de Capela, que fala da origem da raça adâmica aqui na Terra. Fala do povoamento da Terra. E na doutrina espírita, nós temos as classificações dos mundos. Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo ditoso, mundo celeste. Nós conhecemos bem o mundo primitivo e o mundo de prova e expiações. E estamos aprendendo sobre a regeneração e ouvimos falar dos mundos ditosos e dos mundos celestes através das orientações dos espíritos superiores. Então, nos mundos primitivos, a vida é toda material. Há uma classificação de mundo que está à parte, são os mundos transitórios, que são os mundos ainda em formação, em gases, que são usados para repouso de espíritos entre uma encarnação e outra para se refazerem. Mas o mundo primitivo é um mundo onde os espíritos começam a sua jornada. Quando a gente começa a ter consciência da gente, a gente encarna ainda mais com o instinto, mais com a vida material, animalizada, e vai desenvolvendo as nossas aptidões. A gente aprende a usar o corpo e aprende a desenvolver as nossas capacidades intelectuais, espirituais e emocionais. Aí, voltando lá na Escritura, que começa com a Gênese, começa com Adão e Eva, é justamente quando o homem sai da fase animal, lá da pré-história, né, e entra na fase hominal e começa a ter o entendimento de si mesmo, de quem ele é. É quando ele se percebe, está lá no estudo de Adão e Eva, quando ele se percebe nu, quando ele come a maçã e aí se esconde de Deus porque está nu, e aí Deus
dá a missão a ele de sair do paraíso e ir trabalhar e ganhar o sustento. São as etapas da vida. É como se a gente, como espírito, encarnasse para se aperfeiçoar, né? E aí, quando começa essa jornada, Adão e Eva, e aí vai as gerações posteriores, os filhos, né? Caim e Abel, e começa toda essa história de equívoco, de experienciar, de acertar e de errar. Tem outros filhos, os filhos saem e conhecem outras mulheres, e aí a gente vê que há a mistura da raça adâmica com os povos primitivos para poder continuar povoar a terra, né? E lá no exilado de Capela haviam 4 grupamentos que foram trazidos de Capela para cá para poder ajudar o desenvolvimento daqui e espiar as suas experiências meio desastrosas, né? Desses 4 grupamentos, tem os indianos que seguem a doutrina hinduísta, tem os judeus que seguem a doutrina de um Deus único. Tem os outros grupamentos, tinha os chineses, tinha os que eram tipo bárbaros, né? Cada um com a sua doutrina. E cada um buscando a Deus da sua maneira. Nós saímos desse tronco do judaísmo, seguindo o Deus único, mas nem por isso seguimos o caminho reto. Muitos de nós enveredamos por erros e precisamos de várias encarnações. Bom, nessa trajetória de Adão e Eva e das gerações, até chegar, tem Isaac, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, até chegar lá em José, que foi vendido pelos irmãos e foi para o Egito, e ele prosperou lá, acabou levando a família, e os judeus acabaram prosperando lá no Egito junto com o povo egípcio. Por conta disso, os judeus cresceram muito naquele povo, e como mudou o governo de geração para geração, José morreu, o faraó que o protegia morreu, os egípcios acabaram escravizando os judeus, até que Deus, que sempre falava com o seu povo, vai ao encontro de Moisés e fala com Moisés para libertar o povo. A mediunidade de Moisés aflora ali. A partir de Moisés recebe muitas instruções de Deus, conduz o povo para a terra prometida, e sempre tendo contato, tendo visões, tendo contato espiritual, né, com as leis de Deus, orientando o povo. E ele é o primeiro a ter a orientação de que no futuro haveria um ungido que conduziria o povo ao reino de Deus, as coisas certas. E a partir dali, vários outros profetas também fazem isso. Os principais são Elias, Eliseu e Isaías, mas outros também profetizaram a vinda do Messias, do Cristo. Muito bem. Então, todos eles profetizaram. No livro Obras Póstumas,
tem um estudo sobre a natureza do Cristo, que fala sobre as fontes das provas da natureza do Cristo. Tem a questão que pergunta se os milagres provam a divindade do Cristo. Tem as palavras de Jesus provam a sua divindade. E aí, a partir daqui, são mais de 50 versículos que Allan Kardec e os espíritos catalogaram para comprovar que Jesus é o Cristo, é o Cristo, é o Consolador, é o Messias, é o ungido. E a Igreja, o catolicismo, tem também aqui os apóstolos confirmando que Jesus é o Cristo Consolador, mas que Jesus é um homem que é o Filho de Deus. Só a Igreja Católica, depois da morte de Jesus, depois da perseguição de Roma, depois que se passaram alguns séculos, que se apartou do judaísmo e se formou uma nova religião com toda essa hierarquia de poderes, porque se juntou com o poder temporal do mundo, dos reis, é que no quarto século resolveram, alguns líderes religiosos católicos resolveram instituir que Jesus era Deus. Não conseguiam explicar os fenômenos dos milagres que a doutrina espírita explica para a gente através do estudo dos fluidos, do magnetismo, né? da capacidade que o espírito tem de manipular os fluidos à medida que evolui, né? E como eles não conseguiam explicar isso, e por interesses de se manter no poder, colocaram Jesus como sendo Deus, colocaram alguns dogmas que não eram discutíveis e deveriam ser aceitos à cega. Como a doutrina espírita vem para nos esclarecer, para nos abrir os olhos e para nos fazer estudar para compreender, foi desvendada essas questões sobre como se operaram os milagres de Jesus naquela época. Então, dito isso, a gente volta lá no estudo que a gente quer fazer sobre o consolo, porque o interessante do estudo é o Cristo Consolador, se Jesus é esse Cristo Consolador, e se apesar dessa confusão da igreja, e se apesar da rejeição dos sacerdotes, dos líderes religiosos da época do judaísmo, que por soberba, por orgulho e pelos mesmos motivos que os líderes católicos de se manter no poder, que recusaram Jesus como Consolador prometido, a gente tem aqui, nas palavras dele, nas atitudes dele, a confirmação de que ele é o Cristo e é o Consolador, porque em toda a sua vida ele demonstrou isso. Quando criança, dependia dos pais. E os pais, cumprindo as tradições da época, no 7º dia, o levaram ao templo. E no templo havia um profeta e uma profetisa. A profetisa Ana, o profeta, se não me engano, Simeão. Profetizaram sobre ele de que ele seria... O Simeão disse que já poderia, rogou a Deus que já estava pronto para desencarnar, porque viu a luz do mundo. E a profetisa diz que
ele seria motivo de controvérsia e que uma espada transpassaria o coração da mãe dele. Depois, continuando a cumprir as profecias, ele na adolescência, numa das peregrinações dos judeus, José e Maria vão em caravana até Jerusalém, fazer os preceitos da época, e na volta não se dão conta de que ele não estava. Quando se dão conta, já havia passado 3 dias. Retornam lá, ele estava conversando com os líderes da sinagoga e demonstrando grande saber, grande inteligência, grande saber espiritual. Mais tarde, um toque sutil da mãe dele, numa festa de família, um casamento, a mãe dele pede ajuda a ele, porque tinha acabado o vinho. E, embora ele dissesse para ela que não havia chegado a hora dele, faz o que ela lhe pede e transforma água em vinho. A partir dali, ele sai para pregar. Entra numa sinagoga, lê uma página do Antigo Testamento, em que era a predição de que o Messias anunciaria todas as boas novas. E ao final da leitura ele diz: hoje se cumpre essa profecia. As pessoas não entendem e tentam apedrejar ele, e ele sai dali. Depois ele vai, encontra os apóstolos e tal, forma o seu discipulado e começa a pregar. E por onde vai, a partir daí, toda a sua trajetória é de amor, de fraternidade, de assistência, de conforto. Fala das leis de Deus, fala da necessidade de se observar as leis de Deus, de amar ao próximo, de amar a Deus, de amar ao próximo, de fazer todo o bem que gostaríamos de receber ao próximo, e vive assim, em função dos semelhantes. A todos que chegam tem uma palavra de conforto, a todos que chegam enfermos tem a cura. É questionado sempre pelos líderes religiosos das várias facções, fariseus, saduceus, né? E como não é aceito pela comunidade, e o interessante, desde Moisés instituiu as 12 tribos, deu a cada uma função, e deu à tribo de Levi a função de cuidar das coisas do templo. Mas Deus sempre fez profetas fora da tribo de Levi, fora do templo, fora desses sacerdotes que eram os responsáveis pelo templo. João apareceu no deserto pregando. Jesus também ia no templo, mas pregava fora do templo. Vários outros profetas antes de Jesus foram feitos fora do templo. Elias, Eliseu, todos eles foram chamados ao seu trabalho de conduzir, de orientar o povo, mesmo sem ser da tribo de Levi. É interessante sobre Elias, que ele, no final do seu apostolado, ele faz esse procedimento do seu sucessor Eliseu, de passar sobre ele com uma manta, joga sobre ele, como fizeram também com Davi, joga sobre ele a manta e depois volta e unge com óleo. Era o sinal de que Deus havia dado a ele a missão de orientar o povo. E Elias, depois de várias experiências de orientação, tem uma passagem em que
como o povo judeu vivia sempre sobre o jugo de guerra com outros povos, e muitas vezes com os filisteus, Elias foi convocado a ajudar em nome de Deus, porque Deus era levado para as batalhas, eles acreditavam muito que Deus ajudava nas vitórias. E há uma passagem que Elias está orando no monte e vão vários grupos de soldados até ele, não conseguem chegar até ele e morrem. E depois ele faz uma proposta aos líderes da religião dos filisteus, que aquele que conseguisse acender a fogueira, clamasse ao seu Deus e acendesse a fogueira, aquele Deus era o Deus. E os sacerdotes de lá não conseguem fazer, depois ele clama a Deus e a fogueira é acesa. Só que ele não tem a humildade de deixá-los ir, e eles estão condenados à morte também. Mais tarde, Eliseu, no final do seu mandato, ele é arrebatado aos céus. O seu desencarne é de uma maneira diferenciada, está nas escrituras que ele é arrebatado aos céus. E sucede a ele Eliseu. Eliseu também tem uma experiência fortíssima, como a gente vê os nossos médiuns da atualidade contemporânea, desde Peixotinho, desde Chico, desde tantos outros que fizeram grandes curas. Eliseu também havia dito para uma mulher que ela seria mãe, e ela era estéril, e ela foi mãe. E quando o filho estava numa certa idade, o filho adoece de morte, e aí ela vai a Eliseu e questiona: eu não pedi para ser mãe, você me fez mãe e agora me toma o filho? E aí Eliseu fica durante 3 dias com a criança, orando e rezando sobre a criança, até que a criança volta. E a gente vê, essas coisas já aconteciam antes, passam despercebida da gente e da humanidade, porque a humanidade só se atém ao momento, às necessidades físicas, ao gozar, ao viver, ao sustento para viver o bem-estar, para gozar. Não se preocupa realmente com a sua natureza e com o seu destino. Voltando em Jesus começa a pregar, sempre assiste a todos, sempre fala de Deus, do reino de Deus, e fala que o reino de Deus não é desse mundo, e fala que a gente precisa ser manso, pacífico, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Então toda a sua trajetória é assim. Não é compreendido, é levado a julgamento, é condenado, é crucificado e morre na cruz. Ressurge no 3º dia, comprovando a continuidade da vida. Parece para todo mundo, e foi usado pelos sacerdotes do 4º século depois de Cristo, como se ele fosse Deus. Mas se a gente estudar direitinho, a gente vê que na verdade ele era um espírito puro, enviado por Deus. Está na doutrina espírita que todos nós, o próprio Jesus também disse: vós sois deuses, tudo o que faço podeis fazer e até mais. Então é questão da gente buscar o nosso aperfeiçoamento, é questão da gente não se ater à vida material. E aí, voltando lá naquele: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí quando Jesus diz: vinde a mim, ele está nos convidando a caminhar e dá a direção que a gente deve caminhar em sua direção, porque ele se põe à nossa disposição.
Então a gente precisa saber para onde a gente está indo, para a gente não se perder no caminho. Se a gente seguir as orientações dele, a gente está em segurança, não erra e não vacila. Se a gente quer caminhar por conta própria, aí a gente está sujeito aos erros do caminho. Vós que estáis aflitos e sobrecarregados, a gente sabe que a vida nos impõe por si só, desde a época lá em que Adão e Eva saem do paraíso, a vida se impõe por si só a necessidade do trabalho, do esforço do trabalho, do sustento. E algumas situações exigem de nós um esforço maior. Daí as aflições, o sentir-se sobrecarregado. O Espiritismo nos elucida que as nossas atitudes do passado, porque aí a gente já sabe, através da doutrina dos Espíritos, da continuidade da vida, da necessidade de reencarnação para o aperfeiçoamento, né? E que quando a gente erra, a gente tem que corrigir e voltar ao equilíbrio, né? E reequilibrar aquilo que a gente desequilibrou. Daí as aflições, daí ficar sobrecarregado, né? O Espiritismo nos elucida dessas atitudes. E as nossas atitudes podem amenizar ou sobrecarregar essas aflições no presente, conforme a gente tem agido. E ele continua: eu vos aliviarei. Ele promete assistência, conforto e amparo. Está sempre disponível para nós, está sempre nos orientando, confortando e amparando. É preciso que a gente pare para perceber isso. Mas ele também pede duas coisas para que ele nos auxilie. Só duas coisas. O que ele pede? Tomar sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração. O que é jugo? Aí a gente voltou novamente no dicionário. Está lá: peça de madeira para atrelar bois à carroça ou arado. Canga, parelha de bois. Em sentido figurado, significa submissão, obediência, autoridade, domínio, opressão, sujeição. No latim, jugum, no grego, zigon. É um conjunto de regras seguido por alguns discípulos que antigamente eram chamados por talmidim. Os mestres que tomavam alguns sobre a sua responsabilidade para ensinar alguma coisa, os mestres, aqueles que ficavam sobre a sua tutela para aprender, hoje a gente fala que é aprendiz, é estudante. Naquela época era chamado de talmidim, talmidim no plural. E eles criavam um conjunto de regras, esse era o jugo. E as regras de Jesus são suaves, são leves. Qual é a regra de Jesus? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como ao si mesmo. O Espiritismo diz que todos nós temos em germe as leis de Deus dentro de nós. E que o que nós precisamos é desenvolver isso através das nossas experiências. Precisamos ter o cuidado, a partir do momento que temos o livre-arbítrio, temos a inteligência já desenvolvida, de não nos iludirmos justamente com as coisas materiais, para não criarmos vícios, para não ficarmos orgulhosos, soberbos, para não prejudicar o próximo. Então, se a gente vigiar e fazer isso, a vida é muito mais fácil, é muito mais suave,
muito menos sofrível. As experiências são necessárias para que a gente se desenvolva, mas o sofrimento só advém a partir do momento que a gente dá as costas a esses ensinamentos e caminha por conta própria, e aí entra nesses equívocos, nesses vícios. O jugo de Jesus é a brandura e a humildade, o equilíbrio e a obediência à lei de Deus. É o desafio de manter-se equilibrado e racional diante de situações extremas, graves, nas horas difíceis. Da gente não se deixar levar pela emoção, raciocinar no certo e no bem. Quando nos influenciamos, nos deixamos envolver em vibrações desequilibradas e sentimos a carga emocional energética desagradável que consome a nossa energia vital e nos abate. E isso também a gente aprende, e isso também a gente percebe, e a gente acaba precisando da assistência dos espíritos amigos, da colaboração dos médiuns no passe mediúnico para a gente se reequilibrar. Precisa se vigiar para não ficar ligado a espíritos com as mesmas tendências que nós, ainda imperfeitas, de só querer gozar, de só querer viver da matéria, das coisas da matéria. Do que a gente pensa, do orgulho, do egoísmo, do que a gente alimenta, nos ligamos com eles. Precisamos vigiar para que a gente tenha boas atitudes, bons pensamentos, para que a gente fique ligado aos bons espíritos que querem nos auxiliar e nos assistir. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus diz que é o caminho, ele exemplifica, ele vive, ele age, interage, fazendo aos outros tudo o que gostaria que ele fizesse. Não foi assim a sua vida? Não amou, sem distinção, a todos? Leprosos, ladrões, prostitutas, ele não discriminou ninguém. Sempre que tinha oportunidade, ele mostrava o seu carinho, o seu afeto e esclarecia as pessoas. Consolava, confortava, cuidava e curava. Ele não curou a hemorroísa, ele não curou os leprosos, não restabeleceu a visão dos cegos, ele não ajudou Maria a se desvencilhar da sua vida e a recomeçar, ele não ajudou aquela que foi colocada em praça pública para ser apedrejada, acusada de prostituição. Essa é a trajetória de Jesus. Não era assim que ele ensinava aos discípulos com um exemplo? Quando ele diz que é a verdade, ao procurarmos e estudarmos seus ensinamentos, tudo que ele fala é em concordância com as leis de Deus. E se a gente atentar para o Livro dos Espíritos, para o Obras Póstumas, a gente vai encontrar os ensinamentos do Espírito de verdade, explicando os ensinamentos de 2000 anos atrás trazidos por Jesus. Quando ele diz que é a vida, ele está demonstrando como podemos ter transcendentes, vencedores do mundo, superando as influências da matéria. Allan Kardec, quando decodificou a doutrina dos espíritos, que foi presidida pelo Espírito de Verdade,
descortina essas verdades que eram antes incompreendidas, que Jesus falava de forma velada, porque naquela época o povo não tinha condição de entender tudo, né? O intercâmbio, os fenômenos, as leis morais, a continuidade da vida, a possibilidade de evolução e a reencarnação. A realeza de Jesus, a consolação com a vida futura em obras póstumas, desfaz a confusão sobre a natureza de Jesus, como eu já falei antes, né? Buscando nas afirmações dele mesmo para sustentar a sua humanidade e para demonstrar a sua evolução, desfazendo essas ideias pessoais dos teólogos, né? E a gente tem Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, que já proclamavam a vinda do Cristo. Jesus, no fim da sua existência aqui no orbe, cumpre todas as profecias e, acima de tudo, faz a vontade de Deus Pai. Como Jesus é um Espírito que já existia muito antes de nós, é natural que tenha alcançado essa perfeição antes. Paulo fala que, ao ir pregar na Grécia, foi tomado por um Deus e aproveitou e fez a sua pregação identificando o Deus desconhecido. Havia lá várias estátuas de deuses e havia uma estátua que estava lá, Deus desconhecido. E ele pregou falando desse Deus desconhecido como sendo o Deus único que Jesus anunciou. Jesus afirmou: vós sois deuses, brilhe a vossa luz, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, a gente tem nesse estudo todas essas informações a respeito do Cristo, a confirmação de que Jesus é esse Cristo que foi negado por muitos e que por gerações a gente ainda nega, resistindo ao seu amor, resistindo ao seu chamado, se apegando ainda à vivência aqui na Terra. A gente tem vários exemplos de que é possível a gente também evoluir, a gente chegar lá. Tem várias personalidades que sobressaíram durante várias fases da humanidade e que conseguiram alcançar a evolução. Nós temos Francisco de Assis, nós temos Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico, Divaldo, muitos espíritos, muita gente que a gente não consegue lembrar aqui agora, que conseguiram viver uma vida em prol do semelhante. E que percebe que a vida não precisa de ostentação, de abundância, de riqueza, que tudo isso a gente consegue por acréscimo, se a gente buscar primeiro a Deus. Porque se a gente busca só as coisas do mundo, a gente pode até deter elas por algum tempo, mas depois a gente tem que devolver. E aí, quando chega a hora de retornar à vida espiritual, a gente vai encontrar, como Jesus falou, choro e ranger de dentes, porque não conseguiu ajuntar nada para que a gente possa seguir adiante, né? Essa é a lição que eu tinha para trazer para hoje. Que Jesus nos abençoe, nos inspire. Muito obrigado. Felipe.
Nós agradecemos ao Rogério, né, a oportunidade de estudo, reflexão, mais um estudo do Evangelho. E vamos às informações dos nossos estudos da casa, né? Amanhã nós temos o estudo sistematizado do Doutrina Espírita, às 19h30. Ele é um estudo virtual, então quem desejar, a gente passa o link para vocês. Quem não tem acesso ainda, o pessoal que está no Facebook, tiver interesse, é só mandar um link no chat, né? Para a gente dar um retorno lá, e acaba adicionando no nosso grupinho também. No sábado nós temos o sopão a partir das 7 horas da manhã, confecção da sopa fraterna, e à tarde nós temos a evangelização tanto da infância e da juventude. E a gente aproveita para fazer um convite. Sábado agora, os jovens vão fazer uma aula especial sobre a temática drogas. Então, quem desejar vir ou então conversar sobre o assunto, é bem interessante. Vai vir uma enfermeira para cá para conversar com os jovens sobre a temática. Então, tá todo mundo aí convidado para vir no sábado a partir das 14h30. No domingo, a próxima palestra, né, que vai ser no domingo, às 9 horas da manhã, com o nosso amigo Glisone. Glisone, ele vai falar sobre bem-aventurados os aflitos. Já está confirmadinho. Na segunda-feira, nós temos o estudo do Evangelho, ele é virtual também, às 19h30, na segunda-feira. Na terça-feira, nós temos o estudo da mediunidade, às 18h30, 6h30, e é presencial aqui no salão, né, com a Solange. Na próxima quarta-feira, nós vamos ter nosso querido amigo Manuel Coelho, que vai falar do que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Então, o Manuel também está confirmadinho também. Então, dito aí os nossos recados, nós vamos levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre, a espiritualidade amiga coordenada por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e sua falange amiga, pela oportunidade de mais uma vez nos proporcionar, com a água viva do Evangelho, reflexões e meditações em torno do capítulo do Evangelho, e que possamos levar todas essas sementes construídas aqui nessa casa espírita querida, para que dê frutos e que dê uma colheita forte, uma colheita frutífera na sociedade, nesse planeta em transformação, em transição, em tempos de regeneração. Ampare a todos que necessitam de auxílio, seja ele físico ou seja ele espiritual, que nós, nesse mecanismo de pensamento agora, a gente possa mentalizar todos aqueles espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, que necessitam desse auxílio, que necessitam desse conforto para dar prosseguimento às suas atividades, aos seus objetivos. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Aqueles que desejarem um passe, só aguardar que serão chamados. Tenha todo mundo uma boa noite.